O relógio marcava 11h45 da noite, quando o som do vento começou a se misturar ao ranger metálico dos portões da antiga fábrica Mendonça Têxteis. Um lugar que um dia fora símbolo de prosperidade, mas agora esquecido e prestes a ser vendido. Parecia respirar apenas o ar pesado da desistência. O segurança noturno, seu Anselmo, um homem de 62 anos, estava fazendo sua ronda de rotina. Trabalhava ali há mais de 30 anos. Viu aquela fábrica nascer, crescer, empregar centenas de famílias e, aos poucos, definhar como uma árvore que perdeu suas raízes. Com a lanterna em mãos e o velho rádio chiando baixinho, ele percorria os corredores escuros, lembrando-se dos dias em que as máquinas rugiam e o riso dos operários enchia o galpão. Agora, só o eco de seus passos respondia. Naquela noite, porém, havia algo diferente no ar. Anselmo sentia, sem saber explicar, que algo importante estava prestes a acontecer. Enquanto passava pelo setor de armazenamento antigo, percebeu uma das tábuas do piso levemente solta. Curioso, parou. Baixou-se com esforço, o joelho rangendo como as dobradiças das portas que ele costumava lubrificar. Tocou a madeira. Estranho, murmurou. Bateu de leve com o cabo da lanterna e ouviu um som oco, diferente. Algo estava escondido ali embaixo. Olhou ao redor, certificando-se de que ninguém o observava, embora, àquela hora, fosse impossível haver alguém ali. Então, pegou a chave de fenda que trazia no cinto e começou a levantar a tábua com cuidado. O coração batia mais rápido. Debaixo do piso havia uma pequena caixa de metal enferrujada. Anselmo a retirou com esforço e soprou a poeira que a cobria. O cadeado estava quebrado, corroído pelo tempo. Bastou um leve toque para que se abrisse. Quando a tampa cedeu, o brilho dourado refletido pela lanterna quase o cegou. Dentro da caixa havia moedas antigas, documentos amarelados e uma chave de ferro com um símbolo estranho. Mas o que é isso? Sussurrou sem acreditar. Entre os papéis havia um mapa desenhado à mão, indicando o interior da própria fábrica. No rodapé, lia-se uma frase quase ilegível. O verdadeiro valor da Mendonça Têxteis não está nas máquinas, mas no que foi escondido sob elas. Anselmo sentou-se no chão frio, o coração disparado. De repente, o barulho de um motor o assustou. Era o carro do CEO, Rafael Mendonça, neto do fundador da fábrica. Ele vinha verificar as últimas pendências antes da venda definitiva, marcada para o dia seguinte. Rafael, com 32 anos, era um homem que carregava o peso de uma herança e de um fracasso. Formado em administração, tentara modernizar o negócio do avô. Mas a crise econômica e a concorrência impiedosa o levaram à beira da falência. Ele estacionou o carro e entrou pela porta principal, iluminando o galpão com a lanterna do celular. "Seu Anselmo", chamou. A voz ecoando nas paredes. O velho segurança se levantou apressado, tentando esconder a caixa. Mas Rafael o viu. "O que o senhor tem aí?" Anselmo hesitou por um instante, depois suspirou. "Dr. Rafael, o senhor vai achar que eu fiquei louco, mas acho que encontrei algo." O CEO franziu o senho, aproximando-se. Quando viu o conteúdo da caixa, ficou em silêncio por alguns segundos. "Onde o senhor achou isso?" "Debaixo do piso, perto do setor de armazenamento antigo." Rafael pegou um dos documentos e leu com atenção. Eram ações originais da empresa, emitidas há mais de 50 anos, além de contratos de terras e registros de jazidas de minério. "Isso não pode ser verdade", murmurou. Isso vale uma fortuna." Anselmo recuou um passo. "Daí eu pensei que fosse só sucata, mas quando vi esses papéis, achei melhor o senhor saber." Rafael olhou em volta, tentando compreender o que aquilo significava. Jazidas de minério? Seu avô nunca mencionara nada assim. Naquele instante, ele lembrou-se de uma história antiga, uma lenda contada pelos funcionários mais velhos, sobre um tesouro escondido deixado pelo fundador, Otávio Mendonça, homem excêntrico que acreditava que sua riqueza verdadeira deveria ser protegida até que alguém digno a redescobrisse.
Rafael sempre achara aquilo uma bobagem. Mas agora, seu Anselmo, o senhor entende o que isso significa? Perguntou ele, a voz trêmula. Acho que sim, doutor. Talvez a fábrica não esteja tão falida quanto parece. Rafael se levantou e andou de um lado para o outro, tentando pensar. Se aquilo fosse autêntico, significava que a empresa tinha direitos sobre terras riquíssimas, e ele quase vendera tudo por um valor irrisório. De repente, a energia oscilou. As luzes piscavam. Um trovão estourou lá fora. A fábrica parecia viva novamente, como se reagisse à descoberta. Doutor Rafael, disse Anselmo, preocupado. Isso aqui é perigoso. Não, seu Anselmo. Rafael respondeu, decidido. Isso aqui é a nossa salvação. Ele pegou o mapa e iluminou-o melhor. Havia mais uma marca, bem no subsolo, onde ficava o primeiro tear da fábrica, desativado há décadas. Amanhã cedo, vamos até lá, disse Rafael. Quero ver o que mais o meu avô deixou escondido. Anselmo assentiu, ainda desconfiado. Mas dentro dele sentia um orgulho estranho. Pela primeira vez em muitos anos, aquele lugar esquecido parecia voltar a pulsar. Na manhã seguinte, a notícia da suposta venda da fábrica se espalhava pelos jornais locais. Mendonça Têxteis será vendida a grupo estrangeiro por valor simbólico. Enquanto isso, dentro da fábrica, Rafael e Anselmo exploravam o porão. O ar era denso, o cheiro de ferrugem misturado ao de lembranças antigas. Com lanternas e ferramentas, eles seguiram o mapa. O ponto marcado era um antigo cofre embutido na parede. Está trancado, disse Rafael. A chave, seu Anselmo. O velho entregou a chave de ferro que encontrara. Ela se encaixou perfeitamente. O clique metálico ecoou pelo galpão e o cofre se abriu lentamente, revelando uma caixa de madeira com o brasão da família Mendonça. Dentro havia cartas escritas pelo fundador, documentos bancários e um pequeno caderno com capa de couro. Rafael abriu o caderno. As primeiras páginas traziam anotações sobre a construção da fábrica, mas nas últimas havia algo mais intrigante. Se um dia a Mendonça Têxteis estiver prestes a ser vendida, procurem sob os teares antigos. Ali dorme o verdadeiro ouro, que sustentará os Mendonça para sempre. O coração de Rafael disparou. Ele olhou para Anselmo, que apenas murmurou. Então ainda há mais. Sem perder tempo, foram até o salão principal, onde os teares estavam cobertos por lonas. Um a um, começaram a remover a poeira e levantar os tapumes, até que, sob o tiar número 7, havia uma abertura coberta por uma chapa de ferro. Ajude-me a tirar isso, pediu Rafael. Os dois puxaram com esforço até que a chapa se soltou, revelando um túnel estreito. O ar que saía dali era frio e antigo, como o de um segredo guardado por gerações. Rafael apontou a lanterna e desceu devagar. Anselmo o seguiu resmungando. Se eu morrer aqui, vou assombrar o senhor até o fim da vida. O túnel os levou até uma pequena câmara subterrânea. No centro, havia um cofre de pedra com o símbolo da família gravado na tampa. Rafael se ajoelhou e, com as mãos tremendo, empurrou a tampa. Dentro, havia barras de ouro antigas, documentos de posse e um bilhete envelhecido. Para aquele que ama a Mendonça Têxteis mais do que o próprio lucro, aqui repousa o trabalho de gerações. Que este ouro sirva para reconstruir e não para vender. Rafael ficou imóvel. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele finalmente compreendia. O avô nunca quis que a fábrica fosse apenas um negócio. Era um legado, uma promessa de esperança para os que viviam do suor e da honra. Ele olhou para Anselmo e disse com a voz embargada: O senhor tinha razão. Eu não posso vender a fábrica. Anselmo sorriu orgulhoso. Às vezes, doutor, o verdadeiro tesouro não está no que a gente encontra, mas no que a gente escolhe preservar. Aquela noite, que começara como mais uma ronda solitária, terminava como o início de uma nova era. A fábrica Mendonça Têxteis voltaria a viver, e tudo por causa de um vigia que nunca deixou de acreditar no valor do que guardava.
O sol nascia tímido sobre os galpões enferrujados da Mendonça Têxteis. Depois de anos esquecida, a velha fábrica parecia respirar novamente. O vento frio da manhã cortava o ar, fazendo as bandeiras rasgadas balançarem como se saudassem o retorno de algo que jamais deveria ter sido perdido. Rafael Mendonça, o jovem CEO, permanecia diante do cofre de pedra ainda aberto. Os primeiros raios de luz atravessavam as frestas do teto e iluminavam as barras de ouro que reluziam no fundo da câmara subterrânea. Ao seu lado, o vigia Anselmo mantinha o olhar firme, dividido entre o espanto e a reverência. "Isso aqui muda tudo, doutor", disse o velho com a voz embargada. "Seu avô deve estar orgulhoso." Rafael ainda tentava absorver o peso daquilo. As palavras do bilhete ecoavam em sua mente: que este ouro sirva para reconstruir e não para vender. Por anos, ele se esforçara para manter viva a empresa da família. Passara noites em claro, reuniões intermináveis, pedidos de empréstimo negados e humilhações veladas de investidores que o viam apenas como o neto teimoso de um homem ultrapassado. Agora, tudo aquilo poderia mudar, mas também sabia que o ouro sozinho não bastava. A empresa precisava de mais do que dinheiro, precisava de propósito, de alma. Rafael fechou o cofre lentamente. "Ninguém pode saber disso ainda, seu Anselmo." "Ninguém?" Perguntou o velho, franzindo o senho. "Mas e os funcionários, os antigos operários? Eles têm o direito?" "Eu sei", interrompeu Rafael. "Mas se a notícia vazar agora, antes de legalizarmos tudo, essa fábrica vira um campo de guerra. Metade da cidade vai querer uma parte." Anselmo suspirou. Ele sabia que o rapaz tinha razão. O ouro era uma bênção, mas também uma maldição, se mal usada. Enquanto subiam de volta à superfície, o eco dos passos parecia misturar-se com memórias antigas, como se os fantasmas da fábrica observassem, em silêncio, o renascimento de sua história. Horas depois, Rafael estava em seu escritório, revendo cada um dos documentos encontrados. Eram contratos originais, registros de terras e um mapa de concessões minerais datado de 1954, assinado pelo próprio fundador, Otávio Mendonça. "Jazida de manganês", murmurou ele. "Isso vale uma fortuna." As terras ainda estavam em nome da empresa, apenas esquecidas nos registros públicos. Com um bom advogado, poderia reativar os direitos e recuperar o valor que seu avô havia guardado. Mas havia um problema. A fábrica estava em processo final de venda para um grupo estrangeiro, o Ravenna Holdings, cujo contrato seria assinado em menos de 48 horas. O telefone tocou. Era Carla Moura, diretora financeira e uma das poucas pessoas em quem Rafael confiava plenamente. "Rafael, você não dormiu." "Dormiu", disse ela do outro lado da linha. "Vi o relatório de ontem. Você estava na fábrica de madrugada outra vez?" "Sim, e descobri algo inacreditável. Preciso que venha até aqui." Agora, Carla percebeu pela voz dele que não era uma brincadeira. Em menos de uma hora, ela chegou. Alta, de olhar firme e mente afiada, era o oposto de Rafael em temperamento. Prática, analítica e cética. "Espero que valha a pena perder minha manhã de domingo", disse ela. Meio séria, meio divertida, Rafael abriu a caixa metálica sobre a mesa. Quando ela viu o conteúdo, o sorriso desapareceu. "Isso é ouro e documentos originais da fundação da empresa. Inclusive, títulos de propriedade sobre minas no interior de Minas Gerais." Carla folheou os papéis com cautela. "Isso parece legítimo. Mas como você encontrou isso?" "O vigia. Ele descobriu por acaso durante a ronda." Ela ergueu o olhar, impressionada. "O vigia?" "Sim, seu Anselmo. Ele encontrou uma tábua solta no depósito antigo. E o que havia embaixo? Mudou tudo." Carla respirou fundo. "Rafael, você entende o que isso significa? Se esse ouro for autêntico, você pode quitar todas as dívidas e ainda reerguer a fábrica." "Eu sei. Mas também significa que o Grupo Ravenna vai fazer de tudo para impedir o cancelamento da venda." Carla assentiu. "Então precisamos agir rápido.
Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Maurício Ravena, o representante do grupo comprador, lia o jornal com um sorriso satisfeito. Era um homem frio, de terno impecável e olhos duros, o tipo que via empresas como peças em um tabuleiro de xadrez. Amanhã, às 10, a Mendonça Têxteis será nossa, disse ao telefone. Quero o contrato pronto e a transferência de ativos imediata. Ele não imaginava que, naquele exato momento, o destino estava sendo reescrito dentro das paredes da velha fábrica. À tarde, Rafael convocou uma reunião de emergência com o advogado da família, Dr. Augusto Ribeiro, um senhor de barba grisalha e voz pausada, que conhecera o avô de Rafael. Isso é uma reviravolta e tanto, disse o advogado, examinando os documentos. Esses registros têm valor legal, sim, mas vamos precisar provar a autenticidade junto ao cartório e à Receita Federal. Quanto tempo isso leva? Perguntou Carla. Se agirmos rápido, talvez 24 horas. Então temos menos que isso, respondeu Rafael. Amanhã às 10 da manhã é o fechamento da venda. Dr. Augusto assentiu. Daí eu me encarrego disso. Mas, Rafael, guarde esse ouro em segurança. Não confie em ninguém. Rafael olhou pela janela, o sol começando a se pôr sobre os galpões. O brilho dourado parecia refletir o mesmo tom do ouro guardado no subsolo. Não se preocupe, doutor, disse ele. Eu já sei onde guardar. Naquela noite, Rafael voltou à fábrica. A cada passo, sentia que o destino da família dependia das próximas horas. Anselmo o aguardava no portão como sempre. Então o senhor vai mesmo impedir a venda? Perguntou o velho. Vou, e vou precisar da sua ajuda. Anselmo endireitou o boné e sorriu. Pode contar comigo, doutor. Rafael levou parte dos documentos para um cofre secreto no escritório principal, o mesmo que seu avô usava décadas antes. Em seguida, caminhou até o galpão principal e acendeu algumas luzes. O som de seu eco parecia diferente agora. Vivo, esperançoso. Ele passou a mão sobre uma das máquinas antigas e sussurrou. Eu prometo que você vai voltar a funcionar. Enquanto isso, Maurício Ravena recebia uma ligação inesperada. Senhor Ravena, soubemos que Rafael Mendonça cancelou a reunião de hoje cedo com nossos advogados. Ele alegou revisão contratual urgente. Maurício franziu o senho. Revisão? O acordo já estava fechado. O que esse garoto está aprontando? Não sabemos, senhor. Mas fontes dizem que ele esteve a noite toda na fábrica. Ravena se levantou. Então quero saber exatamente o que ele está escondendo. Mande alguém observá-lo. Na manhã seguinte, o céu amanheceu nublado. Um vento frio cortava o pátio da fábrica. Rafael, Carla e Dr. Augusto aguardavam o retorno da análise jurídica dos documentos. O relógio marcava 9h45 quando o telefone tocou. É ele, disse Dr. Augusto, atendendo. Sim, entendo. Ótimo. Ele desligou e sorriu. Ah, confirmaram a autenticidade. Tudo é legítimo. As terras, as jazidas, os registros, tudo pertence a Mendonça Têxteis. Rafael sentiu um peso sair dos ombros. Então podemos cancelar a venda? Legalmente sim. Mas prepare-se para a reação do Ravena, advertiu o advogado. E ela veio rápido. Às 10h15, o carro preto do empresário estacionou em frente à fábrica. Maurício Ravena desceu, acompanhado de 2 seguranças. Então é verdade, disse ele com um meio sorriso. O herdeiro dos Mendonça resolveu mudar de ideia na última hora. Rafael manteve o olhar firme. Descobrimos novos ativos. A venda está suspensa. Ravena se aproximou lentamente. Escute, garoto. Eu conheço tipos como você. Sonhadores, ingênuos, acham que um punhado de papéis velhos pode mudar o destino. Rafael respirou fundo. Esses papéis velhos representam o legado de 3 gerações. E sim, eles vão mudar tudo. Ravena sorriu com desdém. Você não faz ideia do que está enfrentando. E você, respondeu Rafael, não faz ideia do que significa lutar por algo que realmente importa. O empresário estreitou os olhos e saiu sem dizer mais nada. Mas enquanto se afastava, ligou discretamente para alguém. Ele tem ouro, disse em voz baixa.
Descubra onde está e traga para mim. Naquela noite, um silêncio tenso dominou a fábrica. Rafael e Anselmo faziam nova ronda, verificando as trancas e câmeras. Doutor, o senhor acha que ele vai tentar algo? Perguntou o velho. Tenho certeza. De repente, um ruído metálico ecoou no galpão. Rafael virou-se depressa. Ouviu isso? Anselmo assentiu e ergueu a lanterna. Um vulto passou entre as máquinas. Pare aí! Gritou Rafael. O invasor correu, mas Anselmo foi mais rápido. Com surpreendente agilidade para sua idade, ele o derrubou com um golpe seco. Quando acenderam as luzes, viram que era um dos seguranças de Ravenna. No bolso havia um pendrive e um mapa digital da planta da fábrica. Estavam tentando achar o ouro, disse Anselmo, irritado. Rafael chamou a polícia, mas os homens conseguiram escapar antes que as autoridades chegassem. Aquela tentativa de invasão deixava claro, eles não iam desistir facilmente. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou. Fábrica Mendonça cancela a venda misteriosamente. Boatos de tesouro escondido agitam cidade. Repórteres começaram a aparecer nos portões, curiosos. Rafael recusava entrevistas, mantendo o segredo a todo custo. Mas, enquanto a mídia especulava, algo ainda mais importante acontecia dentro da fábrica. Os antigos funcionários começaram a aparecer. Homens e mulheres que haviam trabalhado lá por décadas retornaram. Alguns emocionados, outros apenas curiosos. É verdade que o senhor vai reabrir? Perguntou Dona Lúcia, costureira aposentada. Rafael sorriu. Sim, Dona Lúcia, e quero que a senhora esteja aqui quando as máquinas voltarem a rodar. O brilho nos olhos da mulher bastou para reacender o espírito que aquela fábrica perdera. No fim do dia, Rafael estava exausto. Sentou-se no escritório e abriu novamente o caderno do avô. Nas últimas páginas, havia uma frase escrita à mão. Um homem só descobre o valor do ouro quando entende o valor das pessoas que o ajudaram a encontrá-lo. Ele fechou o caderno e olhou pela janela. Lá embaixo, via Anselmo conversando com antigos funcionários, mostrando-lhes o pátio e contando histórias do passado. Rafael sorriu. Agora entendia. O verdadeiro tesouro não era o ouro. Era a lealdade, a memória e a esperança de todos que acreditaram naquela fábrica até o fim. Mas o perigo ainda estava longe de terminar. Ravenna não havia desistido, e a ganância dele logo colocaria todos em risco. No horizonte, nuvens escuras começavam a se formar. A calmaria antes da tempestade. O silêncio que pairava sobre a Mendonça Têxteis naquela noite tinha algo de pesado, como se o ar, impregnado de poeira e história, pressentisse o que estava por vir. As luzes do galpão principal estavam apagadas. Apenas o brilho amarelado da guarita de segurança cortava a escuridão. Lá dentro, Anselmo bebia seu café com as mãos trêmulas, observando o portão pelo reflexo da janela. Desde a tentativa de invasão 2 dias antes, ele e Rafael haviam redobrado a vigilância. Mas o velho vigia sabia, por instinto, que a calma não duraria. Às 11h30, o som distante de um motor o fez se endireitar. Ele apagou a luz e espiou. Um carro preto se aproximava lentamente, os faróis desligados. Parou a poucos metros do portão. 3 homens desceram vestidos de preto, com lanternas pequenas e rostos cobertos. Não! Murmurou Anselmo, pegando o rádio. Doutor Rafael, temos visita. Do outro lado, a voz de Rafael veio firme, mas tensa. Tranque tudo. Estou indo para aí, Anselmo. Pegou o velho bastão de madeira, o mesmo que usava havia 30 anos. Não era muita coisa contra invasores armados, mas era o que tinha. Os homens tentaram forçar o portão, mas perceberam que ele estava trancado por dentro. Um deles falou algo no rádio, e segundos depois, um segundo carro se aproximou, parando na rua lateral. Eles iam tentar entrar pelos fundos. Anselmo correu para o interior da fábrica, apagando as luzes. O eco dos passos o guiava entre as sombras familiares. Enquanto isso, Rafael saía de casa às pressas, com Carla ao telefone. Eles estão lá agora, disse ele. Mandem a polícia imediatamente. Carla respondeu preocupada. Já avisei. Mas vai demorar.
Está chovendo e as viaturas estão presas na avenida principal. Rafael acelerou. Cada segundo contava. Na fábrica, os invasores conseguiram arrombar uma das portas laterais. Entraram em silêncio, movendo-se como sombras. O som das botas ecoava levemente sobre o chão de cimento. Lembrem-se, o ouro está no subsolo, sussurrou o homem da frente com voz fria. O chefe quer tudo. Eles carregavam mochilas e ferramentas. Sabiam exatamente onde ir. Mas o que não sabiam é que o velho vigia conhecia cada ruído, cada corredor, cada sombra daquele lugar. Anselmo observava escondido entre as máquinas, segurando firme o bastão. O coração batia como um tambor. Por um instante, lembrou-se do neto pequeno, da promessa que fizera à filha. Um dia eu paro com esse trabalho, mas não antes de ver essa fábrica viva outra vez. E agora era por isso que lutava. Um dos invasores passou bem diante dele. O velho segurou a respiração, esperou o momento certo e desferiu um golpe seco. O homem caiu com um gemido. Antes que os outros percebessem, Anselmo se escondeu novamente. "Temos alguém aqui!" gritou um deles. As lanternas começaram a varrer o ambiente. O som de metal batendo ecoou. Os invasores corriam, e o velho vigia, mesmo cansado, movia-se com surpreendente rapidez. Ele sabia que não poderia enfrentá-los por muito tempo, mas precisava ganhar tempo até Rafael chegar. 00:15. Rafael freou o carro bruscamente diante dos portões. O coração quase saía pela boca. Desceu sob a chuva e correu até o portão lateral, arrombado. Entrou gritando: "Anselmo! Onde está?" O som de uma luta ecoou ao longe. Ele seguiu a direção do barulho, com o celular servindo de lanterna. Quando virou o corredor, viu 2 homens tentando arrombar o cofre antigo no escritório do avô. "Ei!" gritou Rafael. Um dos invasores virou-se, puxando algo da cintura. Mas antes que pudesse reagir, um estrondo o interrompeu. Anselmo apareceu por trás, derrubando-o com o bastão. "Eu disse para você não mexer nisso, seu miserável!" gritou o velho, ofegante. O segundo homem se jogou contra ele, e ambos caíram sobre uma mesa. Rafael correu, tentando ajudar, mas um dos invasores o atingiu com um soco. Rafael cambaleou, mas revidou, acertando-o com uma prateleira metálica. O som das sirenes começou a se aproximar. Os invasores perceberam e fugiram pelos fundos, deixando o homem desmaiado para trás. Rafael ajudou Anselmo a se levantar. O velho sangrava levemente na testa, mas sorria. "Eu ainda dou conta do recado", murmurou, rindo fraco. Rafael segurou o ombro dele. "Você é o coração dessa fábrica, seu Anselmo." Quando a polícia chegou, encontrou o lugar em completo caos. O invasor capturado foi levado, mas se recusou a falar. Ainda assim, todos sabiam quem estava por trás: Maurício Ravena. Na manhã seguinte, a cidade inteira comentava o ocorrido. Os jornais diziam: tentativa de roubo na Mendonça Têxteis. Mistério e segredos cercam o caso. Mas enquanto a mídia especulava, dentro da fábrica um novo sentimento crescia. União. Antigos funcionários voltaram para ajudar na limpeza. As máquinas, antes cobertas de pó, começaram a ser revisadas. Rafael andava entre eles conversando, ouvindo histórias. "Quando eu trabalhava aqui, seu avô passava toda manhã para dar bom dia a cada um", contou Dona Lúcia, sorrindo. "Dizia que nenhuma máquina valia mais que um operário feliz." Rafael se emocionou. "Então é assim que vai ser de novo." Aquela promessa reacendeu algo. O som das ferramentas ecoando parecia anunciar o renascimento da fábrica, mas no fundo, Rafael sabia que o perigo ainda não havia terminado. Ravena não desistiria tão facilmente, e ele estava certo. Em um escritório luxuoso, no centro da cidade, Maurício Ravena observava a notícia na TV, visivelmente irritado. "Eles escaparam por sorte", disse o capanga que sobrevivera. A polícia chegou rápido demais. Ravena apertou o punho. "Sorte não existe." "Ele teve ajuda." "O vigia, senhor." Ravena se virou. "Então é ele o problema." O homem assentiu. "Velho, mas esperto." Ravena caminhou até a janela e olhou o horizonte. "Todos têm um ponto fraco. Descubram o dele."
2 dias depois, enquanto a fábrica retomava lentamente sua rotina, Anselmo recebeu um envelope anônimo em casa. Dentro havia uma foto de sua filha e do neto saindo da escola e um bilhete. Fique fora da fábrica, ou eles pagam o preço. O velho sentiu as pernas falharem. Sentou-se na cadeira tremendo. À noite, foi até Rafael, levando o bilhete nas mãos. Doutor, eles estão indo atrás da minha família. Rafael leu, e seu rosto endureceu. Eles cruzaram o limite. Anselmo tentou disfarçar a preocupação. Acho melhor eu me afastar um pouco. Não quero colocar ninguém em risco, nem pensar, respondeu Rafael. A fábrica é tão sua quanto minha, e se eles quiserem guerra, vão ter. Naquele momento, Rafael tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, convocou uma coletiva de imprensa improvisada no pátio da fábrica. Câmeras, microfones e repórteres se aglomeraram. Rafael subiu em uma plataforma improvisada e com voz firme disse: por muito tempo esta fábrica foi esquecida, mas dentro destas paredes existe algo mais valioso que qualquer ouro: a história e o suor de milhares de trabalhadores. Tentaram nos comprar, tentaram nos intimidar, mas não conseguiram. A Mendonça Têxteis não está à venda e nunca mais estará. Os aplausos ecoaram. Muitos funcionários choraram. Em seguida, Rafael revelou parte da verdade, sem mencionar o ouro. Contou sobre os documentos, as jazidas e o plano de reconstruir a empresa com recursos próprios. A notícia se espalhou como fogo. Pela primeira vez em décadas, a cidade voltou a acreditar que a fábrica poderia renascer. Mas Ravenna, ao assistir à coletiva pela TV, apenas sorriu friamente. Então ele quer jogar limpo, murmurou. Eu jogo melhor quando a mesa é suja. Naquela noite, Rafael recebeu uma ligação. Boa noite, Mendonça, disse uma voz metálica. Gostaria de propor um acordo. Ravenna, você é inteligente. Então sabe que não pode manter esse segredo por muito tempo. Me entregue o ouro e eu deixo sua fábrica em paz. Nunca. Pense bem. Um acidente pode acontecer. Um incêndio, por exemplo. Rafael apertou o celular furioso. Vai, se tocar em qualquer pessoa daqui, vai se arrepender. Veremos, garoto. Veremos. A ligação caiu. Rafael imediatamente reuniu Carla e Anselmo. Ele vai tentar algo grande, disse. E vai ser em breve. O que vamos fazer? Perguntou Carla. Proteger o que importa. Rafael elaborou um plano. Durante a madrugada, transfeririam o ouro para um local seguro fora da cidade, sob escolta da polícia, e deixariam uma armadilha para Ravenna. O próprio Anselmo insistiu em ficar para cuidar da casa. Eu sou o vigia, doutor. E vigia não foge. Rafael hesitou, mas sabia que não adiantaria discutir. Pouco antes da meia-noite, tudo estava pronto. O ouro foi colocado em caixas seladas, escondidas dentro de um caminhão de transporte têxtil. Carla acompanhou o comboio até o depósito municipal. Rafael e Anselmo permaneceram na fábrica à espera. E, como previsto, às 2 da manhã, Ravenna apareceu. Ele não veio escondido desta vez. Entrou de carro, com faróis acesos e 3 seguranças armados. Rafael o aguardava no centro do galpão. Bonita cena, disse Ravenna, saindo do carro. O herdeiro defendendo as ruínas do império da família. Você não vai levar nada daqui, respondeu Rafael. Já levei, disse Ravenna sorrindo. Seu ouro, por exemplo, Rafael manteve a calma. Verifique o caminhão. Um dos seguranças foi até lá, abriu uma das caixas e encontrou rochas. O que é isso? Gritou Ravenna. Pedra, respondeu Rafael firme. Louro de tolo, igual a você. Antes que Ravenna reagisse, sirenes começaram a soar. Viaturas cercaram o local. Rafael ergueu o celular, mostrando a gravação da confissão de Ravenna feita segundos antes. Acabou. Os policiais entraram, algemando os seguranças. Ravenna resistiu, mas foi contido. Anselmo se aproximou, mancando levemente, e disse: Fim da linha, doutor Ganância. Ravenna o olhou com desprezo. Velho miserável. Pode ser, respondeu o vigia, mas sou um miserável com honra.
Ravenna foi levado. Ao amanhecer, a fábrica estava em silêncio novamente. Mas era um silêncio diferente. O silêncio de um recomeço. Rafael observava o sol nascer sobre os galpões, refletindo nos vidros sujos. O sol nascia sobre os telhados enferrujados da Mendonça Têxteis e, pela primeira vez em anos, a fábrica parecia respirar vida novamente. As máquinas voltavam a girar, os operários retornavam com esperança nos olhos e Rafael observava tudo do alto do mezanino, com uma mistura de alívio e gratidão. O ouro descoberto no subterrâneo fora usado não para enriquecer, mas para renascer. Rafael quitou as dívidas, restaurou os galpões e recontratou antigos funcionários. A notícia do tesouro escondido se espalhou pela cidade, tornando-se uma lenda viva. E o que antes era ruína virou símbolo de superação. Seu Anselmo continuava ali, firme como sempre, andando pelas noites com sua lanterna e seu sorriso discreto. Tornara-se algo como um guardião, não apenas do prédio, mas de toda a história que ele representava. Certa noite, Rafael desceu até o subsolo, onde tudo começara. O cofre de pedra permanecia aberto, agora vazio, mas o bilhete do avô ainda estava lá. Ele o pegou novamente e o leu em silêncio. Que este ouro sirva para reconstruir e não para vender. Rafael fechou os olhos, sentindo um nó na garganta. Percebeu que o verdadeiro tesouro nunca fora o ouro, nem os papéis, era o legado. Era a fé que Anselmo manteve quando todos já tinham desistido. É do trabalho de gerações que jamais perderam a esperança. Na manhã seguinte, uma cerimônia simples foi realizada. Rafael discursou diante dos funcionários. O ouro do meu avô nos salvou uma vez, mas o que realmente nos sustenta é algo que ele deixou dentro de cada um de nós. A crença no valor do que fazemos. Os aplausos ecoaram pelos corredores restaurados. E entre a multidão, Anselmo apenas sorriu emocionado. Meses depois, a fábrica voltou ao mercado com força. Novas encomendas, novos empregos, nova vida. Mas Rafael manteve uma tradição. Toda noite, antes de ir embora, passava pelo portão principal e dizia: "Boa noite, seu Anselmo. Cuide bem do nosso tesouro." E o velho vigia, sempre atento, respondia com serenidade: "Pode deixar, doutor. Alguns tesouros não se guardam em cofres. Se guardam no coração." O vento soprou suave entre as janelas, como se o próprio espírito de Otávio Mendonça ainda rondasse aquele lugar, satisfeito. A fábrica estava viva. O legado continuava. E o verdadeiro tesouro, enfim, havia sido descoberto.